Com o final dessa janela de inverno do futebol europeu, já podemos dizer quais foram os principais nomes que trocaram de time nesse período. Então nesse vídeo falaremos sobre as 6 principais contratações da janela de transferências. Kvaratskhelia, estrela do Napoli, fez uma transferência surpreendente para o Paris Saint-Germain, por um valor de mais de 70 milhões de euros. Essa mudança marca uma nova fase na carreira do georgiano, que antes da sua chegada ao Napoli em 2022 era uma figura desconhecida, chegando do Dinamo Batumi da Geórgia. Kvaratskhelia assinou um contrato de 4 anos e meio com o PSG, até junho de 2029. O salário do jogador teve um grande aumento, saltando para 9 milhões de euros por temporada, além de bônus por desempenho. Isso representa um grande contraste com o seu salário anterior de 1,5 milhões de euros, que ele recebia no Napoli, onde se destacou rapidamente. Antes de deixar a equipe italiana, Kvaratskhelia foi uma das peças fundamentais no título do Scudetto, marcando 30 gols e contribuindo com 29 assistências em 107 jogos pelo Napoli. Sua habilidade de driblar e sua visão de jogo eram elogiadas em toda a Europa, e ele se tornou uma peça-chave para o Napoli. No PSG, ele já mostrou seu valor, participando de um importante jogo contra o Mônaco, em que os parisienses venceram por 4-1. O atacante agora, sob o comando de Luiz Henrique, está empolgado para jogar ao PSG, afirmando se sentir orgulhoso por vestir as cores da equipe, um clube que considera uma grande oportunidade em sua carreira. Com o PSG liderando a Ligue 1 e Kvaratskhelia se adaptando rapidamente ao estilo de jogo da equipe, há grande expectativa para que ele continue a crescer no clube. Sua chegada também reforça a posição de domínio do PSG no campeonato francês, e os torcedores já começam a colocar altas expectativas nele. O Milan fez uma grande aquisição com a chegada de João Félix, que foi emprestado pelo Chelsea até o final da temporada europeia, sem opção de compra. O português, que estava insatisfeito com o tempo de jogo em Londres, se junta aos rossoneri após uma passagem um tanto discreta no Chelsea. O Milan pagou entre 2 e 3 milhões de euros pelo empréstimo do jogador português, além de assumir o salário integral do atleta. O atacante de 25 anos foi uma grande promessa do futebol europeu, mas não conseguiu ter o impacto esperado sob o comando de Enzo Maresca. A movimentação para o Milan vem com a intenção de recuperar a sua forma, e a esperança é que ele mostre todo o seu potencial na Série A. Logo em sua estreia, João Félix deixou sua marca, anotando o gol na vitória do Milan por 3-1 sobre a Roma, na Copa Itália. Esse gol não só trouxe confiança ao jogador, mas também elevou ainda mais as expectativas sobre ele. A performance de Félix foi elogiada pela torcida, que espera muito dele na sequência da temporada. O Real Betis chegou a um acordo e conseguiu a contratação de Antony, atacante brasileiro que estava no Manchester United, por empréstimo até o final da temporada. O jogador, que havia tido dificuldades para se adaptar ao futebol inglês, busca recuperar sua boa forma no clube espanhol. Antony foi emprestado ao Betis após uma temporada irregular no United, onde não conseguia atingir as expectativas criadas quando foi contratado por uma grande quantia. Seu empréstimo foi uma solução para ambas as partes, com o Betis buscando reforçar seu ataque e o jogador precisando de minutos para reconquistar sua confiança. Antony foi outro que não demorou a se destacar. Em sua primeira partida como titular, ele marcou um gol na partida contra o Atlético Bilbao, em um empate por 2-2. A torcida do Betis aplaudiu sua atuação, e o jogador foi premiado como o melhor em campo. Esse início positivo mostra que Antony está pronto para dar a volta por cima na sua carreira e entregar o bom futebol que levou o jogador para o Manchester United. A principal missão de Antony será recuperar o nível de desempenho que apresentou no Ajax, onde se destacou na Liga dos Campeões e se tornou um dos jovens mais promissores da Europa. No Betis, ele terá uma chance de resgatar sua confiança e ajudar a equipe a alcançar seus objetivos na La Liga. Agora, indo para a Inglaterra, Marcus Rashford, uma das maiores promessas do futebol inglês dos últimos anos, foi oficialmente transferido para o Aston Villa, após uma longa novela com o Manchester United, por empréstimo até o final da temporada de 2024-2025. O acordo inclui uma cláusula de compra no valor de 40 milhões de libras, cerca de 290 milhões de reais ao final do empréstimo. Rashford foi formado no Manchester United, mas sua carreira no clube teve altos e baixos. Após uma temporada abaixo das expectativas e problemas de relacionamento com o técnico Ruben Amorim, ele decidiu buscar novos desafios. O Aston Villa, sob o comando de Unai Emery, foi o clube que ofereceu a oportunidade de recomeço.
Rashford se mostrou animado com a mudança, destacando a empolgação com o projeto do Aston Villa e a forma como a equipe está jogando nessa temporada. Ele busca recuperar o melhor futebol de sua carreira, mostrando que ainda tem muito a oferecer ao futebol europeu. A mudança para o Villa também representa uma oportunidade de brilhar em um time que vem crescendo, com objetivos de alcançar as competições europeias. Voltando para a Itália para as duas últimas contratações, a Juventus se reforçou com a contratação do atacante francês Kolo Muani, por empréstimo do Paris Saint-Germain até junho de 2025. A transferência foi um movimento importante para o time de Turim, que buscava nessa janela um atacante de qualidade para fortalecer o setor ofensivo. A Juventus pagará 1 milhão de euros pelo empréstimo, além de custos adicionais, que podem totalizar até 2,6 milhões de euros, se Kolo Muani atingir certos objetivos. O atacante chega com grandes expectativas, após uma boa passagem pelo Frankfurt da Alemanha. Logo em sua estreia, Kolo Muani se destacou, marcando os 2 gols da vitória sobre 2-1 contra o Como, em um jogo importante para a Juventus na Série A. Com essa atuação decisiva, ele ajudou a equipe a finalmente alcançar o G4 da tabela, uma posição que ainda está sob disputa, pois as outras equipes ainda não jogaram nessa rodada. Se continuar a se destacar dessa forma, Muani pode se tornar uma peça fundamental no ataque da Juventus, e assim a velha senhora teria que garantir a compra do jogador e não ter que enviá-lo de volta para a França. Para a última notícia, voltaremos para o Milan. Kyle Walker, lateral direito e ex-capitão do Manchester City, foi contratado pelo Milan por 5 milhões de euros, com contrato até junho de 2026. A chegada do experiente lateral inglês traz uma nova dimensão à defesa rossoneira, principalmente depois da lesão de Emerson Royal. A negociação foi concluída com a condição de que o Milan pagará 5 milhões de euros ao Manchester City ao final da temporada. A contratação de Walker ocorre em um momento crucial para o Milan, que precisava reforçar sua defesa. A contratação é vista como uma excelente oportunidade, pois Walker não traz só qualidade defensiva, mas também uma enorme experiência em competições internacionais. Walker é um jogador de grande escalão no futebol, com 17 títulos conquistados no Manchester City, incluindo 6 títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões. Sua velocidade e habilidade ofensiva são suas principais características, e ele promete agregar muito ao sistema defensivo do Milan, que busca uma reformulação. Então essas foram as principais contratações do futebol europeu nessa janela, na nossa opinião. Se deixamos de citar algum jogador, deixe nos comentários.